Olá, pessoal. Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos começando mais uma live, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre burnout. Quem sabe o que é, né? Quem já passou por isso, fica por aí, comenta com a gente, tá? A nossa convidada de hoje é uma querida, super especial, a Jaque Rocha, que vai conversar um pouquinho sobre o que ela vivenciou do burnout e mais. Ela vai dar dicas de como ultrapassar isso, né? Ela é uma líder nata e trabalha com liderança e alta performance. Então, se você está passando por qualquer situação que possa parecer burnout, ou que seja, né? Porque a gente vai entender melhor os sintomas aqui nessa live, fica por aí e comenta com a gente se você já sabe o que é burnout. Vou chamar aqui a Jaque para entrar na live com a gente. Olá, Jaque, tudo bem? Entrou? Oi, e aí? Oi, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, Jaque. Como é que anda a vida? Hoje você vai arrancar meu couro, né? 2 lives sequenciais, né? Hoje eu vou, hoje está programado para isso. Não tem burnout, por favor. Ainda bem que o nosso modelo cognitivo, ele nos permite essa separação de informações, né? Aí eu já virei a chave do inglês, acabei de ligar a chave do português e vamos seguir. Vamos falar sobre burnout. Vamos embora. Então, Jaque, conta pra gente quem é você. Gente, a Jaque foi minha chefe no Brasil, lá na Globosat. E conta pra gente, Jaque, quem é você e como que você já atravessou, né? Olha, quem sou eu, né? Quem sou eu? Tu não entra. Lá, Jaque, voltamos aqui. Oi. Oi. Estou vendo que você está ao vivo aqui, entro aqui e nos vejo. Vamos lá. Espera aí que eu vou tirar esse áudio. Está super em alta e é muito bom. Nosso delay. Então, vamos lá. Vamos nós. Vamos nós de novo. Se você quiser ativar os comentários, tranquilo por mim. Eu respondo ao vivo. O que for um pouco mais complexo, as pessoas podem encaminhar lá para o meu DM. Eu vou responder com calma na medida em que todos forem sendo enviados, eu recebendo, a equipe separa, eu faço a maior questão sempre de responder. Bem, quem sou eu? Eu sou uma profissional formada em propaganda e marketing, com especialização em liderança em alta performance, pela ESAD, lá em Madrid, com MBA de treinamento e gestão pela COPEAD, na UFRJ, formada em psicanálise pela Academia Elevo, no Brasil. Sou Master Coach, com habilitação para ser coach fora, porque eu tenho Master Coach internacional, feito na Itália. Estou neste momento, cursando pós-graduação em comunicação não violenta, porque eu acho que tudo integra o trabalho que eu faço, né, de mentoria, para preparar pessoas para subirem os degraus de suas carreiras até chegarem ao ponto em que elas almejaram. Eu cuido muito pela terapia, pela psicanálise de pessoas com burnout, deixo elas num ponto de equilíbrio para que elas entendam que o lado profissional não pode ser o prioritário na vida de ninguém, que tem que haver uma separação, tem que haver uma divisão. E trabalho com mentoria em diversos lugares e faço hoje palestras pelo mundo afora, pelo Brasil. Eu costumo dizer o seguinte: o meu roteiro e o meu destino é onde as pessoas me convidarem. Então, eu posso estar a qualquer momento. Agora, em outubro, eu estou participando de um mega evento lá em Atlantic City, que é a grande virada de mindset, que eu estou entre uma dos palestrantes, né? Um evento voltado para empresários brasileiros na Pensilvânia, New York e New Jersey. É uma coisa muito grande. A virada de mindset é um projeto que foi elaborado por 2
profissionais, dos executivos nos Estados Unidos. Eu fui convidada para participar disso, porque a partir desse momento em que a gente faz a palestra, a empresa Grande Virada de Mindset, ela começa a dar suporte para os clientes, e eu sou uma das mentoras contratadas para dar suporte para esses clientes em Nova York. Então, a partir de outubro, a minha vida vai estar um pouco dividida em vários cantos, né? Que é o que eu gosto, essa liberdade de ir e vir. Mas vamos ao ponto do burnout. Já disse quem eu sou, né? E eu sou o quê? Uma líder que entende que as pessoas merecem respeito, carinho, colo. Eu amo, gente, eu amo estar perto das pessoas. Eu acho que o que me fez uma grande executiva de sucesso sempre foi o fato de eu cuidar das pessoas. Sempre foi o fato da minha escutativa, sempre foi o aspecto amoroso, emocional que eu carrego dentro da minha mochilinha, na minha bagagem profissional, que é isso que faz eu desenvolver profissionais. Se não fosse assim, eu não faria. Vamos embora, Manu. Pode ir para o quiz. Pode ir para o quiz. Então, Jaque, o que é burnout em especial? Cara, o que é o burnout? O burnout é uma exaustão mental e emocional que a gente tem. E no início a gente não sabe o que é, a gente começa a se sentir assim, né? A gente começa a sentir vontade de chorar, a gente começa a sentir dor no peito, a gente começa a sentir dores gástricas, a gente começa a suar como se a gente tivesse saído do chuveiro, a gente começa a desenvolver uma relação de despertencimento com aquele trabalho, a gente começa a desenvolver uma relação de cinismo com aquele ambiente. A gente vai quase se tornando uma pessoa sarcástica, uma pessoa debochada, uma pessoa estranha, fora daquele contexto inicial que a gente era. O burnout causa isso. Ele pega a gente e ele maltrata. O burnout é uma peste, né, que maltrata o ser humano. E aí você sentiu isso. A maioria das pessoas, como o burnout, há 3 anos, ele não era muito badalado como é hoje, que se tornou uma doença trabalhista, né? Reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. O Brasil hoje tem 32 milhões de brasileiros afastados dos seus postos de trabalho no INSS por problemas de saúde mental. Aí você coloca depressão, ansiedade, angústia, burnout, uma série de questões, né? E aí o burnout faz isso. Aí você vai se sentindo dessa forma por muito tempo. Aí você começa a ter apagões, você começa a se sentir fraca, você não tem vontade de comer, você não consegue se alimentar bem, não bebe água, não se exercita, não dorme, e isso vai fazendo o seu organismo responder de uma forma muito agressiva a esse não cuidado que você está tendo com ele. Aí você vai ao médico. Aí o médico hoje, o melhor médico para diagnosticar isso é um psiquiatra, mas hoje os clínicos médicos já estão conseguindo perceber o burnout de uma forma mais viva, né? Porque antes era uma coisa assim muito mascarada. Ah, não, calma aí, você está com depressão. Não, calma aí, isso é ansiedade. Calma aí, toma um remedinho, calma aí, toma um Rivotril aí para você se acalmar. O Rivotril não adianta não, gente. O que adianta, primeiro, você conceber que você está doente. Ponto 1. 2, você entender que essa doença se chama burnout e ela não é uma coisa simples de você cuidar. Terceiro, você precisa entender que esse burnout está conectado à sua doença que está relacionada ao trabalho. E aí você pergunta, mas Jaque, que doença é essa? Por quê? Como que o trabalho contamina uma pessoa? Não é o trabalho que contamina. Somos nós que nos contaminamos. Somos nós, no momento em que a gente se permite passar as horas todas da nossa vida dentro do trabalho. Não ter tempo para lidar com a família, não ter tempo para ter vida social, não ter tempo para a gente amar a nossa pessoa querida. A gente vai olhando só trabalho. Por quê? Hoje em dia, principalmente no Brasil, o mercado, depois da pandemia e com esse modelo híbrido, na pandemia muitas empresas mandaram profissionais para fora, né? Muita gente perdeu o emprego. E aí essas pessoas que perderam o emprego, normalmente têm uma dificuldade muito grande de se reencaixar, de serem readmitidas numa função semelhante àquela que elas estavam em atuação. Então elas estão fora do mercado. Aí elas tentam ir para um plano B. Normalmente o plano B difícil funcionar de imediato.
Enfim, aí você está nesse modelo híbrido, você está com medo de perder o emprego, você está trabalhando home office, uma vez por semana você vai na empresa, cada um está adotando um modelo, mas aí você fala o seguinte, gente, eu estou sentindo isso, esse cansaço, essa depressão, essa vontade de chorar, não tenho vontade de sair para trabalhar. Quando eu chego lá, eu tenho vontade de sair correndo. Quando eu olho para o meu chefe, eu tenho terror, pavor dele, porque eu acredito que ele foi o grande causador para esse burnout estar dentro de mim. Então você começa a desenvolver uma série de emoções. Aí, cara, você fala o seguinte, bem, é isso que está me fazendo doente. Aí o médico te afasta. Aí o médico te afasta. Se você não faz um acompanhamento psiquiátrico, se você não toma a medicação indicada, o que vai acontecer com você? Você não vai se curar. Se você não começar a fazer atividade física, se você não começar a regrar a sua alimentação, se você começar a não beber água, uma série de questões que são importantes, você aprender a dizer não. Aprender a dizer não no trabalho. Né? Por quê? Você está com medo de perder emprego. Ok, isso a gente já sabe. A gente já sabe. Mas você precisa encontrar um equilíbrio antes de você ser afastado, ou depois que você voltou do afastamento pelo INSS, você tem que tentar encontrar um equilíbrio para você não adoecer, para você não continuar doente. Beleza. Aí o burnout, ele lá em 1974, quando foi descoberto por um psiquiatra alemão que se chama Freud Frauenberger. Ah, acertei, Frauenberger. Ele dizia o seguinte: exaustão, descarga emocional, excesso de trabalho. Caramba, essas pessoas que atuam dessa forma têm um mindset diferente. O organismo está respondendo de uma forma diferente. O que você faz, cara? Como é que você faz? É aquilo. Fui diagnosticado com burnout, ferrou. Vou falar por mim. Quando eu fui diagnosticada com burnout, primeira coisa, eu falei, caramba, gente. Que vontade de morrer. Que vontade louca de morrer. Eu já estava em tratamento psiquiátrico. E por que eu tinha vontade de morrer? Porque o primeiro insight que vem até você é o seguinte: porra, eu trabalhei a minha vida inteira, eu me preparei, eu estudei, eu amo o que eu faço, eu escolhi essa empresa para trabalhar, ou essa empresa foi a única oportunidade que eu tive em determinado momento. Cara, eu adoeci, a minha carreira acabou. Porque a partir do momento que eu ganhar o rótulo de tive burnout, ninguém vai me querer mais. Porque eu represento uma ameaça para aquela empresa. Principalmente agora, depois que a Organização Mundial de Saúde reconheceu o burnout. Gente, tivemos uma pequena queda aqui. A Jaque deu uma caída. Não sei se já está voltando. Provavelmente foi a internet, tá? Mas o Ministério da Saúde agora reconheceu o burnout como uma doença mesmo. E a gente vai aguardar 2 segundinhos para ver se a Jaque volta falando sobre este assunto, que é o burnout, que é um assunto muito, 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 muito importante. Está sendo vivenciado por muitas pessoas cada vez mais, né? Porque a cada vez mais também que a gente tem outras opções, outras tecnologias, a vida da gente vai se tornando mais confusa, mais complicada, mais cheia de coisas para que a gente dê atenção, né? Anteriormente, quando a gente ia pensar em questões e aspectos bem especiais, como trabalhar, a gente ia trabalhar, tudo que estava em casa, a gente deixava em casa, né? E aí, posteriormente, quando a gente voltava para casa, a gente lidava com os nossos problemas de casa, né? A mesma coisa era quando a gente estava no nosso local, e na nossa casa, o que estava no nosso local de trabalho estava somente no nosso local de trabalho. A gente não tinha acesso de uma coisa no outro lugar. Então, por exemplo, meu local de trabalho era somente meu local de trabalho. Então, eu não poderia, não precisaria lidar com nada do meu local de trabalho na minha casa. Agora não, principalmente depois da pandemia, né? A gente começou a ter acesso ao trabalho o tempo todo, né? Nós precisamos sempre, o tempo todo,
tá verificando e-mail, a gente fica naquela ansiedade, né? Chega um sinalzinho vermelho ali no nosso e-mail, a gente vai verificar. É o WhatsApp, a mesma coisa. São 500 mil grupos, muitas pessoas falando coisas completamente diversas para a gente. E a gente tem que estar pensando nisso automaticamente. A mesma coisa é o grupo do trabalho. Às vezes as pessoas não conseguem nem ter férias, porque o grupo do trabalho está ali o tempo todo, né, fazendo esse processo de nos mandar mensagem, de perguntar coisas. E eu até postei esses dias uma coisa que eu achei muito engraçado sobre... Gente, só um minutinho, estou aqui falando com a Jaque também. Sobre o como, né, a gente hoje em dia trabalha. Eu estava de férias e eu estava tentando verificar algumas coisas, verificar meus e-mails, dentre outras coisas, mas eu estava sem internet. E o meu maior desespero era exatamente porque eu estava sem internet, entendeu? E eu precisava dar atenção para minha família, mas ao mesmo tempo eu tinha que verificar meus e-mails. Então a gente fica muito, 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 muito exausto com todo esse processo. Fica isso. Eu estou aqui falando com a Jaque também, para ver se ela consegue voltar para a nossa live, né? Mas é isso, a gente fica muito estressado, muito, muito estressado mesmo, com todo esse processo que é de trabalhar atualmente, né? Então, antigamente, a gente realmente conseguia separar o que estava em casa, era somente em casa. Muito dificilmente alguém ia ligar para você para poder discutir alguma coisa. As pessoas simplesmente iam esperar você chegar no dia seguinte e iam te falar o que precisava ser feito. Mas hoje em dia, com as ferramentas, com o WhatsApp e tudo mais, a gente está tendo muito mais dificuldade de verificar tudo isso ao mesmo tempo, né? Então, gente, já que está aqui conversando, está falando comigo que ela teve um problema, né? Ela não está conseguindo voltar no momento. Para a gente continuar com o nosso papo aqui sobre o burnout. Mas ela vai tentar as possibilidades que eu falei que poderiam ser feitas. Aqui a gente está no programa, a gente não está diretamente pelo Instagram, por isso que eu estou aparecendo assim para vocês. Eu não estou vendo você, já que a Jaque perguntou aqui se a gente está vendo ela. Você eu não estava vendo, tinha dado uma queda aqui no nosso sistema, tá? Eu estou me vendo, estou ouvindo, estou vendo aqui também, que eu estou tendo um retorno aqui pelo celular. E é isso, gente. Burnout é uma doença realmente real, tá? Fiquem aí, a gente vai conseguir um minutinho, a gente vai conseguir retornar com a Jaque aqui para o sistema, para que ela continue, né, e conclua a ideia dela, do que ela estava dizendo a respeito do que ela vivenciou, porque ela vivenciou o burnout. Não é uma coisa que ela não conheça a fundo, porque ela, além de ser uma comunicadora, de realmente já ter estudado bastante, ser publicitária, ela também vivenciou o burnout, então ela tem conhecimento de causa para conversar a respeito disso, para mentorar pessoas, né? Ela tinha um cargo de diretoria na Globosat, depois num outro canal também, ela teve um cargo de CEO. Então, dentro desse processo todo, ela tem muito conhecimento de causa para ajudar outras pessoas que também têm cargos altos e que estão vivenciando, né, o burnout. Dentro da vida da empreendedora, já que voltou aqui, dentro da vida aqui das empreendedoras, a gente vive muito isso. Eu estou sempre me cuidando, porque parece que de tempos em tempos eu estou numa exaustão muito, muito grande por essa questão de estar vivenciando as redes sociais o tempo todo. E eu fico sempre observando os sinais, né, que a gente vai tendo, porque a gente tem que trabalhar pra caramba. Eu tenho filho pequeno, tem pessoas que têm 2, 3 filhos, eu tenho só um, o que já é bem complicado.
E, além de tudo, a gente tem que lidar ainda com liderar tudo que a gente tem que fazer, porque aí não tem ninguém ali dizendo pra gente que tem que ser feito, mas a gente sabe que tem. Então, como que é para você também, já que além de tudo, hoje em dia, né, você lidar com a tua parte que é de empreendedora também, que lida com as palestras, que tem que organizar a tua agenda para lidar com o teu trabalho e com todo o resto ali de fora. Conta pra gente. Fazendo uma demonstração do que seria o burnout no teu auge, eu perguntaria para você agora, Manu, a gente está falando sobre o quê? Olha, dizem aqui que chama-se demência materna. Eu faço isso o tempo todo. A gente está falando sobre o quê? Porque o burnout causa justamente isso. Um esquecimento momentâneo. Um esquecimento. Vamos lá. Como que eu lido hoje com um burnout na minha vida? Eu costumo dizer o seguinte, burnout tem cura? Eu brigo com os médicos e digo que não. Os médicos brasileiros afirmam que sim. Porque eles não entendem profundamente o que é o burnout. Os médicos, quando eu digo, os médicos que não são médicos, psiquiatras. Normalmente, clínica médica. Acha o burnout que não é burnout, não. Você está com depressão, você está com uma ansiedade, você está estressada. Não, gente. Não minimize a dor do outro. E aí eu falo como psicanalista. Porque o que a gente tem o dever de fazer, Manu? A gente tem que ter uma escuta muito ativa, respeitosa, delicada em relação às pessoas. Porque se você chega ao ponto de verbalizar uma dor, é porque ela tem muita importância e está fazendo um estrago muito grande na sua vida. Então, o burnout não é uma gripezinha. O burnout é uma dor filha da puta. Essa é a definição clara de burnout. Jaque, o que é burnout? Ok, burnout é uma dor filha da puta que faz um profissional se sentir um merda e vai perder a sua carreira por causa disso. Porra, Jaque, não seja tão ferro e fogo. Não, gente, eu vivi isso. Eu vivi isso. Imagina, eu 27 anos atuando fortemente no mercado, dedicando a meu crescimento profissional. Eu tinha um planejamento, eu tinha um foco, eu tinha um objetivo, eu tinha uma meta, eu sabia onde eu queria chegar. Eu cheguei, Manu, aonde eu queria. Mas hoje eu ouço, principalmente da minha família, sabe o quê? Olha o preço que você pagou. Sim. Então, hoje, com esse entendimento da gravidade do burnout, entendimento de que eu fui uma idiota, abrindo mão da minha vida pessoal, da minha vida com os meus amigos, da minha vida com o meu relacionamento, os meus relacionamentos, porque eu tive nesses últimos 15 anos 6 relacionamentos, porque nenhum deles suportou viver ao lado de alguém que tinha o trabalho como prioridade. Trabalho para mim era prioridade. Eu queria chegar ali, ter o compromisso de desenvolver aquelas pessoas, mergulhar nos projetos mais loucos, inusitados e que todo mundo tinha certeza de que seria inexequível. E eu, quando eu ouvi essa palavra, porra, eu gosto de desafio, cara. Falava, o quê? Não vai conseguir fazer? Traz para cá. Traz para cá essa nova área. O diretor de lá não aguentou, não? Traz para mim. E foi dessa forma que eu fui adoecendo. Sim. E uma outra coisa, gente. Sabe o que adoece também? Eu vivi os últimos anos da minha vida, não foram pequenos, na TV Globo, onde é uma fábrica de sonhos. Quem não ama trabalhar na TV Globo? Quem não gosta de falar, eu trabalho na Globo? Por quê? É uma fábrica de sonhos, é uma empresa que o principal produto é o sonho, é o entretenimento. E quando você faz parte desse contexto profissional, dificilmente você consegue se eximir da contaminação. E eu digo contaminação é o quê? Você é um profissional arrogante, você é capaz de estar no corredor,
Você é um executivo, você é uma pessoa com cargo mais alto, você passa por um profissional perto de você, esbarra com ele no corredor, para você não cumprimentar alguém que tem um crachá abaixo do seu, você pega a porra do telefone e finge que está no telefone. Oi, não, tudo bem, já estou chegando para a reunião. Aí você faz o seguinte, você cumprimenta a pessoa que passou por você. Opa, beleza, bem? Por quê? Você não sabe o nome daquela pessoa. Você não respeita aquela pessoa. Você se acha o cara que divide casa com Deus. É Deus morando na suíte dele. Você é o cara que é vizinho de Deus. E, na verdade, tu é um merda. Tu é um merda. Sabe por quê? Porque quem mantém um executivo no seu cargo não é o CEO, não é o CFO, é a sua equipe. Porque se a tua equipe, bicho, não gosta de você, ela vai te chutar. Pode chutar, não chuta hoje. Ah, mas não chuta amanhã, você ganhou mais um fôlego. Você está sendo diretor. Ô, beleza, carro da empresa, celular da empresa, tudo da empresa, viagem em classe executiva. Porra, você é o vizinho de Deus. E você está se lixando porque o que as pessoas estão sentindo? Porque você se tornou um babaca que só pensa no seu status, você não está ali para desenvolver pessoas, você não está ali na preocupação de aquelas pessoas dependem de você para o crescimento delas. E aí é muito importante, Manu, a gente separar isso. Eu não estou dizendo que o líder tem que ser o babysitter de ninguém. Eu não digo isso. Eu digo que ele tem que ter o cuidado, o carinho, estender a mão e mostrar qual é o caminho menos doloroso para a pessoa ultrapassar aquele obstáculo. Porque se ele não consegue ultrapassar aquele obstáculo, ele vai ficar estagnado. E quem paga o preço alto pela estagnação do profissional? A organização. Então, cara, como os líderes hoje em dia estão equivocados, trate a tua equipe bem, que elas vão tratar você muito bem, tá? E aí você descobre que você está com burnout, você não se afastou ainda, você precisa estar um calor infernal aqui. E olha que eu estou na serra. Porra, que calor é esse? Tá doido? Gente, eu tinha que morar na Suíça, porque eu tenho pavor de calor. Mas eu vou te falar, Jaque, que não tá muito diferente aqui, não. Eu tô com um ventiladorzão ligado aqui. Tá maravilhoso meu ventilador ligado. Meus sobrinhos estão em Palma de Maiorca, estão torrando no verão. Torrando. Mas aí, voltando ao nosso burnout, se você já foi detectado, diagnosticado, se você voltou ou não para o trabalho, ou se você que está assistindo a gente está sentindo sintomas do burnout, primeira coisa, reconheça o burnout como, putz, apareceu na minha vida. E admita que você está enfrentando o burnout emocional e o físico. Porque se você aceita a sua situação, é o primeiro passo para você lidar com essa circunstância. O segundo ponto, tira um tempo para descansar. Tira um tempo para descansar. E se afastar, gente, das demandas do trabalho. Tire férias, não ache bonito que você vendeu suas férias. Se você vendeu suas férias, tu é um idiota, como eu já fui idiota diversas vezes, porque eu vendi as férias. Aí eu falava assim, ai, gosto tanto disso aqui, vou sentir falta no meu trabalho, então eu vou fazer o seguinte, eu vou vender 25 dias e vou ficar com 5 dias de férias. Ah, gente, não pode ser. Aí eu vou vender 10 dias e vou trabalhar 20. Também não pode, gente. Sai de férias. Aí você vai falar, mas Jaque, eu preciso daquele dinheiro. Aí eu falo, vamos combinar o seguinte, liga para mim, me contrata, ou eu até faço de graça para você, deixa eu te ajudar a fazer um planejamento financeiro, deixa eu te ajudar a fazer planejamento da tua vida de acordo com o que você ganha e o que você gasta. Porque não adianta vender as férias, você vai se ferrar, você vai continuar trabalhando que nem um cachorro e vai ficar doente. Ponto. Terceiro, estabeleça os seus limites. Estou com medo de perder emprego, aquela história do home office, modelo híbrido, o chefe te empurra. Toma, Manu! Pá! Aí você fala, oi, o que é isso que está aqui no meu colo? Chama no WhatsApp, chama no WhatsApp. O que está acontecendo aqui? Que agora que eu estava conversando até isso, né? Porque hoje em dia com o WhatsApp a gente não se desliga mais. Exatamente. Aí você recebe aquele pacote que o cara jogou no teu colo, segura aí, ó, tof. Aí você fala, ué, mas o que é isso? Faço o que com isso? Não, isso eu tenho que entregar amanhã. Aí você fala, cara, mas são 5 para as 6. Eu saio agora às 18 horas.
Eu não tenho como fazer isso. Eu tenho que ir para minha faculdade, eu tenho que ir para minha casa, eu tenho que pegar meu filho na escola, eu tenho que beijar na boca. Importa o que você vai fazer. Mas é o teu tempo. E acabou o tempo da empresa, 18 horas, toff. Cut it off. Paf. Porra, mas aí meu chefe vai me mandar embora. Talvez. Se ele te mandar embora, é porque ele não merece ter um profissional como você. E aí você aproveita a tua network e vai ao encontro de novas possibilidades. Porque o mundo não é feito de uma única empresa. Essa empresa que você trabalha, essa empresa que eu trabalhei. Então, hoje, eu como empreendedora, eu penso o seguinte, eu tenho que acordar bem, eu tenho que ter uma noite de sono maravilhosa, eu tenho que escolher com quem emocionalmente eu vou ter um match, uma conexão. Porque, como eu te falei, durante o momento em que eu fui da TV Globo, o meu grande problema era lidar com a arrogância e o nariz em pé de muita gente. Principalmente de alguns pares. Então, aquilo me fazia mal, porque eu passo no corredor e você sabe que eu não estou aqui de uma forma verborrágica, dizendo que eu sou a melhor líder do mundo. É seu mesmo. E mesmo como diretor, mesmo como gerente, depois diretora, sempre foi teu essa coisa de realmente falar com todos e dar espaço mesmo para as pessoas. Então, eu gosto de respeitar as pessoas. Quando eu convivo com pessoas que eu não gosto, isso me adoece. Acho que porque eu não quero ser sua amiga porque você tem um Audi. Se você tiver um Fusquinha e esse Fusquinha conseguir levar a gente de um ponto para o outro, já está maravilhoso. Né? Então, eu era sempre a pessoa irreverente. Que carro que você tá? Não te interessa. Oi? Não te interessa. O carro é meu. Eu, já que tu é ignorante, sou ignorante, porque você faz perguntas inadequadas, que estão ligadas somente à condição de status da minha vida, que não tem relação com a sua. Outra pergunta que eu odiava. Eu viajava para São Paulo, normalmente eu chegava no domingo para descansar, porque a reunião era segunda-feira, as pessoas perguntavam, na segunda, você veio ontem? Aí eu olhava para a cara delas e falava, isso vai mudar a sua vida em quê? Se eu responder isso. Porra, me deixa em paz, cara. Eu estou fazendo o meu trabalho. Eu não quero sair com você para almoçar e para jantar, para a gente consumir um vinho de R$ 1.500. Eu não quero isso. Eu não quero. Eu quero que me sobre recursos para eu poder depositar ele em projetos que façam bem ao próximo. Então, eu não preciso de R$ 1.500 para tomar um vinho. Eu pego esses R$ 1.500 e vou comprar 30 kits de lanche para doar para uma instituição na qual eu faço parte. Entendeu? Mas, Jaque, porra, você também não pode criticar o outro porque ele tem esse modo de operando. Né? Mas se tiver burnout também, lembra que não é para ninguém, né? E aí, cara, você começa a olhar as pessoas, e isso eu tenho certeza que foi um dos pontos que me fez ficar com burnout. A minha irritabilidade em relação à forma como as pessoas se colocavam profissionalmente. Como que elas eram puxa-sacos. Como que elas eram babacas quando elas viam o CEO. Que idiotas, que comportamento imbecil. E eu falo mesmo, porque eu sempre falei na cara, eu não tenho a menor preocupação em agradar ninguém que seja arrogante. Não tenho. Eu quero ser par, eu quero ter amigos, eu quero ter parceiros profissionais que tenham a mesma condição mental que eu tenho de cuidar das pessoas, ter carinho por elas e achar que o ser humano está em primeiro plano, acima de tudo. Bem, tá com burnout? Encontre apoio. Aonde você vai encontrar apoio? Com um psiquiatra, como eu disse, com a sua família, com um amigo muito querido ou com alguém no teu ambiente de trabalho que você se sinta muito acolhido. Ou com o teu líder. Se ele tiver cabeça, né? Se ele tiver cérebro, se ele tiver neurônios, para entender que você está compartilhando com ele alguma coisa muito séria, muito íntima, que te dói muito, que te faz ter vontade de matar.
Porra, se você sabe, se você é um líder, se burnout hoje é um tema que faz as pessoas terem essa vontade de fazer uma leitura em relação ao tema, quando você ouve que alguém está com burnout, automaticamente você tem que ter um cuidado enorme, porque essa pessoa pode estar tendo vontade de se matar. E já imaginou a sua culpa? Se você não dá atenção para uma pessoa que está com burnout e ela se mata. Com certeza. E essa é a coisa do se autonegligenciar também, né? A gente estava falando na live que a gente fez agora em inglês, como que faz diferença, né? Essa coisa de a gente se olhar e da gente olhar para esses sintomas, né? Eu acho que como empreendedor aqui, né? A gente está falando aqui, conversando com o público meu em português, é um público empreendedor, da gente se olhar e não se negligenciar quando a gente estiver se sentindo muito mal. Eu estou me sentindo muito triste, eu estou me sentindo muito cansada. E eu, de tempos em tempos, eu tenho, então eu sempre volto para a terapia, porque eu sinto que quero fazer tudo que eu posso fazer, principalmente quando a gente precisa trabalhar para receber, né? Quando a gente começa a fazer, ser empreendedor. E aqui as pessoas se matam muito, né? No Brasil, você também comentou que também acontece, né? Porque é algum dos sintomas que acaba vindo, porque você começa a ter muitos outros desconfortos e outros sintomas, outras doenças, talvez depressão, pânico também, né, Jaque? E aí a pessoa é a forma com que ela vê, ela acredita que pode mudar alguma coisa na vida dela a curto prazo. Né? Sim. Porque, Manu, quando você tem isso do pânico, quando você tem isso da sensação, e às vezes não é sensação só, às vezes é o diagnóstico. Às vezes você realmente está vivendo uma crise de pânico, um transtorno pós-traumático, você está vivendo um burnout. Tudo isso é muito sério, muito delicado e tem que ser tratado como uma pauta muito importante. Né? Quando você busca a orientação psiquiátrica, porque é importante ressaltar o seguinte: no início do diagnóstico, o profissional correto para dar o diagnóstico da doença é o psiquiatra. Tá? Aí o psiquiatra ele vai entrar certamente com duas linhas de tratamento, uma terapêutica e a outra medicamentosa. Essa terapêutica pode ser feita com psicanalista. Hoje eu tenho pacientes que têm burnout e fazem tratamento comigo. Por quê? Preferem a psicanálise à psicologia. Não se sentem confortáveis fazendo a terapia, que é o tratamento paralelo, com um psiquiatra. Então, muitos psiquiatras me indicam como psicanalistas para tratar do paciente deles. É importante. Porque nós vamos conseguir, como profissionais da área de saúde mental, a gente vai conseguir fornecer orientações e estratégias para os nossos pacientes para que eles possam reduzir o estresse e desenvolver habilidades de enfrentamento adequado à doença. Entendeu? Tem técnica para isso. Tem essa relação de como que você se cuida, como que você estabelece os limites, como que você encontra apoio, como que você busca ajuda profissional, como que você tira um bom tempo para você descansar, como que você reconhece e aceita. Avalie a sua situação de trabalho. Avalie. Estou lá, voltei do burnout, uma semana, 2, 3, 4, nossa, estou piorando. Cheguei lá no psicanalista, já que, olha, não estou conseguindo render. Eu estou chorando todos os dias, eu vou para o banheiro e choro. Eu estou com vontade de me matar. Opa! Quando o paciente diz isso, estou com vontade de me matar, pego ele no colo, eu ligo para o psiquiatra, compartilho essa informação e digo para ele, o gato subiu no telhado. O gato subiu no telhado. Porque tem algumas pessoas que dizem uma bobagem, que é o seguinte: quem diz que vai se matar, não se mata. Ah, é mesmo? Você conversou com os mortos? Aguarde, exato. Porra, você conversou com aquela pessoa que se jogou do 15º andar? No meu prédio, na Barra da Tijuca, que você sabe que é alto pra cacete, teve um cara que se jogou do 19º andar. Ele se jogou do 19º andar. Depois eu conversando com o síndico, sabe o que ele tinha? Burnout. Cara, eu fiquei tão mal, eu fiquei tão triste.
Porque eu falei, porra, por que Deus não me colocou no caminho desse cara? Eu estou dizendo que eu sou a salvação de tudo, não. Mas eu tenho certeza que eu poderia ter ajudado aquela pessoa a não se matar. Porque eu ia dizer para ele o seguinte, eu consegui, bicho. Eu tive vontade de me matar. E eu não me matei. Sim. Então você vai conseguir. Eu acho, já que a gente estava falando sobre como que né, essa questão da Globo, da Rede Globo de uma forma geral, né? Eu lembro que eu comecei a terapia, lembra? Eu tenho até aquela entrevista do Saia Justo, eu estava lá no meio da minha terapia, sim, e eu acho que é muito natural, eu não sei como, mas a gente ficar com burnout. Eu vendi algumas férias, eu tinha muitas horas extras, né? E não era nem por uma questão de financeira somente, era muito por uma questão de desenvolvimento de carreira, porque a gente tinha a impressão de que se a gente trabalhasse mais, a gente ia se desenvolver mais, a gente ia chegar num lugar maior, a gente ia ganhar mais dinheiro, enfim, né? Sim. Claro, o dinheiro sempre está ali, mas mais nessa questão de desenvolvimento, de se mostrar capaz para as pessoas que nos contrataram. E eu chorava o tempo todo, né? Sim. Então, eu tinha, enfim, as situações, as pessoas, né? Talvez a arrogância das pessoas também. Eu era uma pessoa muito humilde, e isso era muito claro, né, na minha vivência. E talvez tudo isso me fizesse eu ter esse início, né, de depressão, porque eu chorava bastante também. E quando eu fui para terapia era isso, a gente trabalhar como não chorar no banheiro o tempo todo. E aí hoje em dia eu vejo uns reels aí super engraçados falando sobre isso. Então, como que às vezes você vai trabalhar e você vai chorar no banheiro porque você odeia as pessoas que estão ali, mas não odeia elas, mas você sabe que elas não gostam de você e aquilo ali você precisa ter um certo uma adaptação, você precisa ter um certo tom de voz, você não pode gritar com ninguém, e aquilo ali você precisar de alguma maneira colocar para fora em algum ponto. Isso já pode ser considerado, né, assim, de início, se a pessoa não tratar, pode ser que traga sintomas piores? Uhum. Vamos lá. Você tocou num ponto muito delicado, né? Eu vou pegar você, se você me permite, como exemplo. Como exemplo. Eu lembro perfeitamente, porque eu te entrevistei, né? Eu lembro exatamente do primeiro dia que você chegou. E eu te entrevistei. E aí, você sabe, que eu acho que eu verbalizei isso para você, que o que me fez te contratar foi exatamente o que eu vi nos seus olhos. Vontade de crescer, vontade de ocupar a sua posição de direito, porque você tem o mesmo direito que eu tenho, que o outro tem, a sua garra e o seu engajamento com tudo que você se envolvia. Então, eu vi isso nos seus olhos. E aí você chega bonita do jeito que tu é. Ai, muito obrigada. Né? Tanto, gente, que o apelido que eu dei para essa mulher... você não me deu, me deram, porque a situação era tão complexa que me deram um apelido que era pejorativo. Mas mas é Michelle Obama. E eu, como eu chamo de Michelle Obama, é com um respeito enorme, porque eu sou muito fã da Michelle Obama e eu acho ela uma mulher incrível. Então, a Manu, dentro daquela grande caixa de surpresas ali, ela era uma pessoa com essa característica. Só que a Manu é mulher. Só que a Manu, ela é negra. Porra, mas a Manu é negra? Linda, quase com uma pele branca, teu cabelo é liso, mas tu é negra? Tu é negra? Beleza. Aí, olha, gente, como o ser humano é capaz de ser cruel, de ser asqueroso. A gente tinha um grupo de profissionais, e aí um grupo de mulheres, meninas, que tinham muita inveja da Manu, que tinham inveja porque os homens todos queriam casar com a Manu, né? Todos. Ela chegou lá e atormentou a vida alheia, tudo bem. Mereceu sem querer, não tive intenção, sem querer, não tive intenção. Sem querer, mas você fez. Eu mesma.
E aí, gente, imagina a situação. Eu estou um dia na minha sala e esta pessoa chega chorando e diz que quer demissão, e diz que quer ir embora. E aí eu pergunto a ela, Manu, senta aqui, para de chorar, vem cá, me dá a mão, conta para mim o que aconteceu. Aí ela me contou uma barbárie, gente, uma barbárie. Que ela estava no banheiro e que 3 colegas dela de trabalho, sendo 2 brancas e uma negra, mulheres, 2 brancas e uma negra, estavam no banheiro falando mal dela, da cor dela, do cabelo dela, da roupa dela, tudo dela. Aquilo me provocou um ódio tão grande, porque eu não admito injustiça, não admito preconceito, não admito que ninguém julgue o outro em função da sua cor, da sua orientação sexual, se é gago, se não é gago, se o cabelo é verde, se o cabelo é amarelo, se usa piercing, se não usa, se é tatuado, se não é tatuado. Porra, respeite o indivíduo da forma que ele se apresenta a você. Aí Manu me contou essa história. Eu tive sempre na minha vida o seguinte modelo de gestão. Tudo que acontece eu resolvo no momento. E sempre com acariação. Porque eu acho que é a forma como as pessoas crescem. É a forma como você consegue chacoalhar o cérebro das pessoas que têm preconceito, que se sentem melhor do que as outras, que tumultam o ambiente de trabalho. Chamei as 3 na minha sala. Eram 3 ou 4, eu estou na dúvida. 4, né? As 4 na minha sala sentaram de frente para mim, Manu do lado. Eu disse o que tinha acontecido, perguntei se era isso que tinha acontecido, porque meu papel como líder, diretora, era ouvir as 2 versões. Na verdade, esse problema nem era meu, diretamente. Elas tinham que resolver com líderes delas. Mas como eu achava que o negócio era muito grandioso, quem tinha que resolver era a diretora da área. E aí eu fui perguntando a cada uma. É isso? Aham, aham. E aquilo foi subindo. Foi subindo. A galera não fazia nem questão de esconder, né? Não, e aquilo foi subindo. E as pessoas me conhecem. Eu tenho a maior doçura para conduzir pessoas, mas eu também tenho um tamanco holandês que quando eu arremesso na cabeça, o cara volta ao mundo real. Aí, pô, show, beleza. Cara, aí eu perguntei, por favor, mulher A, peça desculpas a ela. Desculpa. Não, eu não ouvi, nem ela ouviu. É desculpas do coração. Desculpa. Mas aí fez um desculpa. Esse é de deboche. Esse de é de sendo contrariado. Aí eu falei, não gostei desse Falei, por favor, pede desculpas a ela. Olha como que eu já mudei a minha entonação. Pede desculpas a ela. Tô impondo. Tô ali colocando o meu crachá em cima da mesa dizendo o seguinte, você pede desculpas a ela, porque senão eu vou para a delegacia contigo e vou abrir um BO por preconceito. Injúria racial. É crime. Desculpa. Ótimo. Segunda, desculpa. E a gente foi. Quando chegou na última, ela falou, não vou pedir desculpa. Eu falei, oi? Como é que é? Não, eu não vou pedir desculpas. Eu falei, você vai. Você vai. Senão eu vou te demitir. Você vai, sim, pedir desculpas a ela. Aí, porra, estavam vendo que eu ia explodir. Desculpa, Jaque. A gente não fez intencional. Eu falei, como que não fala intencional? Se você perde o seu tempo, levanta da tua estação de trabalho em 4, que já é um motim, é o quê? Faz xixi em grupo agora? Tava todo mundo dentro para 4, porra. É o quê? E estava todo mundo dentro do mesmo banheiro, que era o banheiro eficiente, né? Não, aí eu sou cruel. Aí eu falo o seguinte, vocês estão se pegando? É isso? Porque agora eu posso induzir a Manu a dizer que tu é gay. Fica na mesma condição. Olha que líder impecável que eu sou. Óbvio, gente, que eu não fiz nada disso. Mas como ser humano, a vontade era essa. Estão se pegando ali, agrupadinhas em 4? Beleza. Aí aconteceu essa situação. E aí o rótulo que a Manu recebeu foi a protegida da diretora. E aí, gente, a situação piorou. Eu acho que a Manu só não teve burnout, que papai do céu não era realmente. Oi?
Não permitiu. Não, e porque eu fazia terapia real ali, eu estava bem engajada na terapia. Porque eu lembro que, como eu fiquei muito mal, eu acho que também busquei aquilo. Quando você tem problemas com pessoas dentro do seu trabalho, e você começa a buscar, achar que aquilo é seu, né? Sim. O que foi falado, o que as pessoas pensam, enfim, como as pessoas falam de você é seu, você começa a ficar meio muito triste, né? A ponto de começar a ter uma depressão, de você não querer estar ali, porque se você está ali, as pessoas te olham estranho, as pessoas me ligavam para dizer coisas, era interessantíssimo. Você vê o nível de maldade do mundo corporativo. Aí vem um ponto que a gente não pode criar uma regra que caiba para todo mundo. O ambiente organizacional, todas as empresas agem dessa forma? Infelizmente, não. Mas quanto mais eu fui aprendendo isso, quando eu ia para a NBC em Miami, quando eu fui para Londres para fazer um treinamento, eu já que dar um treinamento para a equipe lá em Londres, de uma emissora em Londres que tinha uma joint venture com a gente, tinha uma relação, uma parceria comercial. Quando eu ia para Miami, quando eu chegava em Miami, porra, eu tô falando que eu ia para a NBC. NBC é o maior grupo americano de comunicação, gigante, gigante. E eu chegava na NBC, eu era a Jaque Rocha da TV Globo. E as pessoas me recebiam com tapete vermelho. Para você ver o nome que a TV Globo tem. Então, eu separo da seguinte forma, Lu. Disse, né, esses pontos de características pessoais que eu, particularmente como profissional, não gosto. Agora, a gente também tem que olhar as empresas, tudo tem um lado positivo e tudo tem um lado negativo. Né? Eu sou muito grata à TV Globo por tudo que eu presenciei, tudo que eu pude aprender lá dentro, com tantas pessoas boas que eu conheci, pelas equipes maravilhosas que eu tive. Tinha lá essa meia dúzia que eu não comungava? Tinha. Mas eu acho que é natural, né? Tem em todo canto. É natural. Agora, o que hoje eu não quero para mim? Hoje, como eu já sei evitar o burnout, como eu cuido do burnout até hoje, porque eu acredito na posição dos médicos americanos. Médico americano, ele acha que burnout não tem cura. Que burnout é uma coisa que uma vez que você adquiriu, você vai o tempo inteiro. E aí você vai no teu limite, volta, burnout. Opa, burnout. Porque você tem que cuidar para a régua ficar assim. Para não ter esse desequilíbrio emocional mais. Porque você tem. A gente é ser humano. A gente não está sabendo lidar com as nossas emoções, mano. As pessoas estão se afastando das outras, porque esta merda desse WhatsApp está fazendo o ser humano se tornar um indivíduo indiferente ao outro. Quando é meu aniversário e eu recebo uma mensagem de feliz aniversário pelo WhatsApp, eu apago. Apago e ligo para a pessoa, mando ela para aquele lugar e digo, porra, a nossa amizade é isso, bicho? Ao ponto de você desejar feliz aniversário para mim? Pelo WhatsApp, eu não tenho o direito de ouvir tua voz, você não tem o cuidado e o carinho de falar para mim, Jaque, feliz aniversário. Te desejo no dia de hoje tudo de mais maravilhoso. É assim que a gente trata pessoas. Aí você tem, hoje, uma casa onde todo mundo tem um celular, onde todo mundo tem uma TV Box, ou um canal, um streaming pago, tem lá o teu Amazon, tem lá a sua Globosat, tem lá o teu Netflix, o teu Prime, seja lá o que for. Os caras estão assistindo uma série juntos, cada um da família com um celular. Vão jantar assim, ó, cabeça baixa, e ó, comida aqui, vindo para a boca e a cara dentro do prato, não se comunicando, não trocando como foi o dia, não trocando um carinho. Eu atendo muito adolescente. Os adolescentes estão caminhando para o mundo das drogas de uma forma, Manu, assustadora. Essas drogas sintéticas estão acabando com esses adolescentes. Aí o que acontece? Os pais
Não tem culpa. Eu, como psicanalista, digo o seguinte: os pais não têm culpa, porque os pais também estão precisando de carinho, estão precisando de cuidado, estão precisando de tempo para eles. E eles estão desesperados tentando manter os empregos. Aí o adolescente sai do curso, sai do seu curso à tarde, sai da tua escola, ele chega em casa, ele está sozinho. Aí é aquilo, a síndrome do ninho vazio. Porque o adolescente, quando ele chega na fase de adolescência, ele começa a viver, mano, o luto da infância. Porque o luto da infância é o seguinte: teu filho hoje tem quantos anos? 3, 4. Teu filhinho tem 4 anos. Ele depende 100% de você. Aí você alimenta ele, você dá banho, você dorme com ele, você faz cafuné, você brinca. Ele é teu tchucu-tchucu. Mas ele vai crescer. Daqui a pouco, ele está com 12, ele está com 13. E aí ele automaticamente tem uma reação que é o seguinte: pô, cresci e tal. Ele é um adulto desencontrado. Porque o que é o adolescente? Um adulto desencontrado. Ele está ainda querendo os mimos de quando ele era criança, dentro da adolescência. Só que não tem. Porque ele vai ver o pai e a mãe à noite, e o pai e a mãe à noite estão cansados. Aí ele vai comer uma comida rápida, fast food. Chama no iFood uma pizza, chama um hambúrguer, chama, às vezes, uma comida japonesa, mas o modelo mental é esse. Ele está sozinho. Aí tem um coleguinha lá na escola que fala para ele o seguinte: porra, tu tá sozinho? Pô, vai lá para casa. Porque aí a gente fica, brinca, a gente vai no PlayStation, nem isso eles querem mais, agora querem jogar online, né? A gente vai, joga online, entra no TikTok, a gente vê umas mulheres peladas. Adolescente, gente, os hormônios estão explodindo. Normal, normal. Mas cadê o pai e a mãe para orientar esse adolescente? Filho, você não é mais criança, você cresceu, seus hormônios vão aflorar, você vai ter vontade de pegar alguém, que hoje em dia é alguém. Porque como que você diz para o teu filho adolescente, dentro desse mundo globalizado que a gente está vivendo, dentro de tantas orientações, de tantas aberturas, que é o normal, porque você tem que aceitar as pessoas como elas são, e cada um tem direito de ir para a cama com quem quiser. Pronto. Mas você, como educador, tem que falar isso para o teu filho de uma forma muito ordenada. Não é, filho? Você pode ir para a cama com quem você quiser. Ah, mãe, então com 3, 4. Oi, aí, pessoal, vamos para a cama. Aí, virou suruba. Não é isso. É, filho, cuidado. Usa camisinha. As orientações. Né? A sua parceira, se já está com uma vida sexual ativa, usa anticoncepcional. E aí você tem que orientar. Tem que orientar também em relação às drogas. Filho, não testa. Sabe por quê? Muitas vezes é um caminho sem volta. Vai não, meu filho, vai não. Aí você traz para o teu filho um case seu. Meu filho, eu nunca usei droga, mas já vi um amigo meu se ferrando por causa da droga. Ou você tem que ser muito aberto, a relação de vocês tem que ser muito madura, para você chegar para o seu filho e falar o seguinte: eu já usei droga e me ferrei. Quase que eu morri. Tive uma taquicardia, tive não sei o quê, tive alucinações. Aí o adolescente se sente o quê? Acolhido. Ele sabe que você está olhando para ele. Converse com teu filho sobre a carreira. Para de cobrar do adolescente que ele tem que fazer uma merda de uma faculdade quando ele tiver 17 anos. Ele não tem maturidade para escolher uma carreira, gente. Deixa o adolescente ter um ano sabático, vai estudar inglês. 1 ano para você reforçar o seu inglês. Não, mas aqui há uma obrigatoriedade, porque se entende que se você não continuar, há uma desistência. A desistência acontece se quem está por trás dando suporte, parar de dar o suporte. Agora o cara vai, faculdade de medicina, 17 anos, entrou, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 anos é um médico. Olha o burnout aí. Olha o burnout para um adolescente, que é uma questão que as pessoas não falam. Por quê? Colocaram um tapete, esconderam esse caso, está todo mundo abafando isso. Não, pelo amor de Deus, já que não menciona adolescente com burnout. Eu falo, tem muito adolescente com burnout. Muito. Inclusive, estava lendo isso sobre também, porque aqui também é forma de estudo e é muito intenso.
E E a aí, questão do abandono é bem cedo, porque eles são independentes desde novinhos, então eu acho que eles se sentem muito perdidos mesmo. E você entende? O burnout, ele está presente na nossa vida. Porque nós precisamos colocar os nossos limites, nós precisamos estar preparados para o plano B. Todo mundo pode ser demitido amanhã. Qualquer um pode ser demitido amanhã. Eu posso ser demitido amanhã. De que forma? Um determinado cliente meu desejar romper o contrato. Ok. Aí sabe o que eu faço, Manu? Ai, eu ganho bem? Ganho. Deixa eu pegar esse ganho bem, eu boto aqui, ó. Deixa eu depositar esse ganho bem. Meu custo de vida é aqui. Sabe por quê? Porque se amanhã eu tiver uma falta de sorte e todos os meus clientes mandarem a merda, todos os meus pacientes falarem, porra, tua terapia é uma merda, eu não vou ficar ferrada. Entendeu? Então, meu plano B tá onde? Tá aqui, ó. Na gestão financeira da minha vida. Isso evita burnout. O que dá burnout? Desespero. Você ganha 20 mil, você gasta 30. Você ganha 30, você gasta 40. Você ganha 5, você quer ganhar 15, porque o custo de vida não deu. É isso. Falei tudo sobre burnout? Falou. Falou. Gente, a gente está falando um pouquinho sobre burnout aqui nessa live, né? Já estamos acabando. Quantas pessoas a gente tem nessa live? Olha, pergunta, gente, vocês estão gostando dessa live? Coloca aí um comentário, porra. Tô gostando. Faz pergunta para mim. Interage com a gente. Porque senão, sabe como que eu sinto? É um robô falando para ninguém. Entendeu? Então, é um robô falando para ninguém. Quem está do outro lado? O mundo digital. Esse mundo digital é muito louco, gente. Vamos combinar. Tem um detalhe, ó. Falando de mundo digital. As pessoas falam assim para mim, Jaque, você é tão respeitada. Teu nome é tão forte. Você tem uma história tão bacana. Como que você só tem 1.500 seguidores? Aí eu falo, não sei, você faz uma gentileza para mim? Passa uma mensagem para todo mundo digital e pergunta, por que vocês não seguem a Jaque Rocha? Cara, eu não sei. E eu não posso, gente, estar preocupada com isso. Eu tenho que estar preocupada com o que eu entrego para as pessoas. Quem está ali, sinto muito. Está gostando? Maravilhoso. Não está gostando, sai. Vai embora. Deixa cair. Né? Aí eu recebo relatórios que mostram, perdeu 8 seguidores. Falei, tchau, um abraço. Não tem nenhuma conexão comigo. Se saiu é porque não gosta de mim. E eu odeio pessoas que não gostam de mim, perto de mim, então vai embora. Some. Vai embora. Some. Então a relação é essa. Alguém quer fazer perguntas? Eu vou embora, hein? Que eu tenho que fazer, eu tenho que atender agora. Também temos. Mas vamos deixar assim, porque a gente está no programa, gente, então eu não estou conseguindo acompanhar muito bem a questão das perguntas. Tá? Que eu quero te agradecer, a live vai ficar gravada, até porque várias pessoas podem ter acesso, né? E eu acho que dentro desse momento você estava sempre muito offline. E isso aí é uma coisa da digital aqui, da especialista em digital. Quanto mais offline a gente fica, mais as pessoas, o algoritmo não distribui o nosso conteúdo e mais as pessoas têm dificuldade de nos achar. Então, sempre que a gente encontrar com alguém, me segue lá no Instagram, essa é a opção, e a maneira que a gente vai fazendo live, a gente vai crescendo aqui, mesmo sem audiência, porque não importa, as lives estão aqui, quem entra vai saber, poxa, tá lá, nossa, que conteúdo importante. E aí essas pessoas vão consumir o conteúdo em algum ponto. O que é muito próprio também aqui da rede social, né, do Instagram e de todas as redes sociais, é que a gente não está aparecendo nua aqui. E a gente também não está falando de nada, assim, muito polêmico. Peraí, a gente não está aparecendo nua? Não estamos nuas. Eu tirar minha roupa agora. Peraí, vamos... Peraí, só vamos porra, é isso? É isso que dá audiência? É isso que dá Cara, audiência. agora eu só faço live pelada. Eu só faço pelada. Vou fazer que nem na novela, ó. Dá um pix. Tem a personagem da Tata Werneck.
Aí ela faz lá aquela loucura dela virtual e fica o outro personagem enlouquecido, dando pix. Agora eu vou fazer isso. Gente, eu tô aqui ao vivo. Se vocês quiserem ver meu pescoço, faz um pix. Faz um pix aí, ó. Então, não pode ser nua, mas é quase, né? Tipo, é brincadeira, brincadeiras à parte. Mas, assim, as pessoas que elas estão buscando hoje é uma coisa muito mais imediatista, né? Principalmente com a internet. E o que você falou com relação ao jovem também está se ligando, porque a gente vai ficando cada vez mais imediatista com essa dopamina que é liberada em cada post que a gente vê, cada curtida e tudo mais. E a gente acaba fugindo um pouco do objetivo ideal. Como o nosso objetivo também é business, é negócio, a gente também não pode ficar muito preocupado com essa questão do engajamento total, porque as pessoas às vezes estão buscando estar aqui seminua ou falando muita besteira, enfim, né? Sim. E viralizar dessa maneira, que também não é o nosso objetivo, a gente quer por uma coisa positiva. Mas eu posso mudar, como eu disse, porque eu não sou preconceituosa, eu não tenho esse tipo de problema e limitação. Próximo stories que eu fizer vai ser pelada. Tá ótimo. Gente, sigam aí, né? E já vai procurando o próximo. Olha, gente, quero deixar um recado para vocês. Eu faço mentoria online, eu faço atendimento da psicanálise online, trabalho com crianças autistas, com adolescentes, adultos com burnout ou não burnout. Eu trabalho com pessoas que precisam de ajuda. Então, para me contactar, vai lá no meu Instagram, @jaquerocha, J-A-K Rocha. Manda uma DM para mim, conversa, compartilha. Eu tenho muitas mensagens que eu recebo e todas que estão relacionadas a burnout são minha prioridade. Eu leio todas, gente, e respondo a todas. Às vezes eu não respondo no mesmo dia porque eu não consigo, mas eu faço questão de responder e demonstrar esse carinho e agradecer a todas as pessoas que me seguem, porque as que ficam realmente estão engajadas comigo. As que não ficaram é porque não tem engajamento, então não tem necessidade. Como a Manu sabe, o mundo digital ele é muito embrionário para mim, né? Eu não tenho muita intimidade, afinidade eu já comecei a ter, estou gostando, estou navegando, faço as lives lá no YouTube, está tudo certo. Então, Manu, muitíssimo obrigada. Obrigada a você. Tá? Espero que eu tenha atendido as suas expectativas. Com certeza. Só você, para me deixar falando 3 horas direto, com 2 lives, uma em inglês e uma em português. Só você. Só você. Você sabe que eu amo, né? Só você. Muito obrigada, Jaque. Muito obrigada mesmo. E vamos continuar em contato, gente. Vai ter outras coisas, a gente vai falar sobre outros assuntos dentro do burnout, né? Agora não, mas futuramente. A Jaque vai vir para cá também. E é isso. Obrigadão, Jaque. Um grande beijo. E beijo enorme. Boa tarde para vocês, gente. Boa tarde para todos. Tchau, meu amor. Beijo.